A poeira vermelha dançava sob o sol inclemente de Goiás, castigando a silhueta solitária de Marlene, sentada à beira da estrada com sua mala desbotada. Aos 72 anos, ela carregava no rosto as marcas de uma vida inteira e, no peito, a dor dilacerante de ter sido descartada como um objeto sem valor. Poucas horas antes, a discussão dentro do carro de seu genro atingira o ápice da crueldade, considerada um fardo financeiro e emocional desde a morte de sua única filha. Marlene foi abandonada no meio do nada. O som do motor se distanciando e a nuvem de poeira deixada para trás simbolizavam o fim de seus laços familiares. Sozinha, sem dinheiro e com as pernas cansadas demais para enfrentar os 15 quilômetros até a cidade mais próxima, ela sentia a garganta seca e a esperança se esvair. A monotonia do silêncio foi quebrada pelo ronco de um motor antigo. Uma F-1000 azul surgiu no horizonte, parando diante daquela figura frágil. Um homem alto, de pele curtida e olhos serenos, desceu do veículo. "A senhora está bem?", perguntou ele com a calma típica de quem conhece o tempo da terra. Marlene, com a voz embargada pela humilhação, mal conseguiu explicar que havia sido deixada ali. Sem fazer julgamentos ou perguntas invasivas, o estranho percebeu a gravidade da situação. Ele buscou uma garrafa térmica e ofereceu o alento que ela tanto precisava. "Esse sol não perdoa ninguém. A senhora bebeu água. Tenho mais na caminhonete. Espera aí." Aquele gesto simples de humanidade foi o primeiro sinal de que o deserto de Marlene estava prestes a terminar. O homem se apresentou como Sebastião Ferreira, um fazendeiro viúvo que vivia em uma propriedade próxima. Ao notar o desamparo de Marlene, ele não hesitou em oferecer abrigo, alertando sobre os perigos da estrada ao cair da noite. "Dona Marlene, não é seguro a senhora ficar aqui. Essa estrada é pouco movimentada. Pode passar o dia sem aparecer ninguém. E tem onça nessa região. Posso levar a senhora até a cidade, ou a senhora pode ir lá em casa. Minha esposa faleceu há 6 meses. A casa é grande, tem quarto de sobra." Mesmo temerosa em confiar em um desconhecido, a necessidade de sobrevivência e a honestidade no olhar de Sebastião a guiaram até o banco gasto da caminhonete. Durante o trajeto, o silêncio era preenchido pelo cheiro de terra e trabalho que o veículo exalava. Sebastião, com delicadeza, buscou conhecer a história daquela mulher. Marlene revelou a perda da filha para o câncer e a convivência insuportável com o genro, enquanto ele compartilhou a saudade de sua Jurema, com quem viveu uma vida inteira sem filhos. "A senhora tem família por aqui?" ele questionou. Ela respondeu com a amargura de quem foi traída pelos seus. "Tinha. Minha filha morreu há 2 anos. Fiquei morando com o marido dela e os netos, mas não deu certo." Sebastião apenas assentiu, compreendendo que algumas feridas não precisam de explicações detalhadas para serem sentidas. Ao chegarem à fazenda, Marlene encontrou um refúgio que parecia saído de suas memórias mais felizes. A casa branca com detalhes azuis e varanda ampla exalava o cuidado de décadas. Sebastião a conduziu para dentro, mostrando que a hospitalidade era sua verdadeira natureza. "Vou mostrar o quarto onde a senhora pode ficar. Tem cama boa, armário. O banheiro é logo ali em frente." O quarto de hóspedes, com sua colcha de retalhos e janela para o quintal, oferecia uma dignidade que ela não sentia há anos. Exausta, Marlene adormeceu profundamente, sendo despertada apenas pelo cheiro do café e o fim da tarde pintando as paredes de dourado. Na cozinha, a cena de Sebastião preparando a refeição trouxe um conforto doméstico quase esquecido. Ele a recebeu com um sorriso discreto, minimizando o fato de ela ter dormido por horas. "Descansou bem?", perguntou ele. Marlene, envergonhada, tentou se desculpar. "Dormi mais do que pretendia." "Desculpa." Mas Sebastião a interrompeu com gentileza. "A senhora precisava." Estava exausta. "Senta. Vou servir o almoço." Ou seria janta agora. A comida caseira, arroz, feijão e frango guisado, tinha o sabor do respeito, algo que havia sido negado a Marlene na mesa de seus próprios parentes. Enquanto comiam, as histórias de luto se cruzaram. Sebastião contou como aprendeu a cozinhar para cuidar de Jurema em seus últimos dias, transformando a dor em serviço. "Aprendi a cozinhar quando minha Jurema ficou doente.
No começo queimava tudo. Ela tinha paciência comigo. Marlene sentiu uma conexão profunda com aquele homem. Ambos haviam sido lapidados pela perda, mas ele escolhera manter o coração aberto. Após a refeição, ela insistiu em lavar a louça, buscando recuperar sua utilidade. Preciso me sentir útil, por favor, pediu ela, e ele, em silêncio, permitiu que ela cuidasse daquele pequeno pedaço do mundo. O anoitecer no cerrado trouxe um céu estrelado que Marlene não via há muito tempo. Sentados na varanda, o barulho dos grilos e o vento nas árvores substituíram os gritos e a televisão alta de sua antiga morada. Sebastião, então, fez a proposta que mudaria o destino de ambos. Dona Marlene, não quero ser intrometido, mas a senhora tem algum plano, algum lugar para onde ir ao ouvir a negativa e o desabafo sobre os netos que haviam como estorvo? Ele foi direto. Então fica aqui. A casa é grande. Tenho mais espaço do que preciso. A senhora pode ficar no quarto de hóspedes o tempo que quiser. Marlene hesitou, confrontada com a generosidade pura de quem nada pedia em troca. Ela questionou como ele poderia confiar em alguém que acabará de encontrar na estrada, temendo ser novamente uma decepção. Mas o senhor nem me conhece. E se eu for uma pessoa ruim? Sebastião riu com a sabedoria de quem lê a alma através dos olhos. A senhora não vai roubar nada. Aprendi a ler pessoas trabalhando com gado e com terra por 50 anos. Dá para ver no olho da pessoa se ela é de bem ou não. A senhora é de bem, só está machucada pela vida. As lágrimas que Marlene derramou naquele momento não eram mais de abandono, mas de alívio. Naquela estrada deserta de Goiás, onde o genro tentou apagar sua existência, um estranho ofereceu o que a família lhe negou, um lar e companhia. A solidão que pesava sobre os ombros de Sebastião e o desamparo que sufocava Marlene encontraram um equilíbrio perfeito sob o teto daquela fazenda antiga. O que começou como uma tragédia em uma estrada de terra batida transformou-se no início de uma nova jornada, provando que, às vezes, a família que escolhemos, ou que o destino coloca em nosso caminho, é a única que realmente importa. A curiosidade de Marlene sobre a bondade de Sebastião não era apenas dúvida, mas o reflexo de quem estava acostumada com a aspereza do mundo. Sentados sob o manto estrelado de Goiás, ela finalmente verbalizou o que a inquietava, por que ele estava sendo tão bom. Sebastião, com o olhar fixo no horizonte escuro, revelou que sua generosidade era o pagamento de uma dívida de décadas. Porque alguém foi bom comigo quando eu precisei, explicou ele, narrando como um vizinho o ajudou a recomeçar após perder tudo em uma seca severa. O conselho daquele homem, ajudar o próximo para melhorar o mundo, tornou-se o norte da vida de Sebastião. Diante da gratidão de Marlene, ele apenas pediu que ela ficasse para espantar o silêncio que a viúves deixará. Naquela noite, entre lençóis com cheiro de alfazema, Marlene sentiu, pela primeira vez em anos, que não era um estorvo, mas alguém que pertencia a um lugar. Os dias seguintes trouxeram o desafio da convivência e a busca por um propósito. Marlene e Sebastião estabeleceram uma rotina silenciosa e respeitosa, acordando com o frescor do cerrado e compartilhando o café da manhã. Bom dia, Dona Marlene, dizia ele, e ela respondia com a mesma simplicidade, bom dia, seu Sebastião. Enquanto ele cuidava das terras, ela sentia a necessidade visceral de ser útil para justificar sua presença. Começou lustrando a sala com cera de abelha, transformando a poeira do abandono em brilho de cuidado. Quando Sebastião notou o esforço, Marlene foi clara ao dizer que aquilo lhe fazia bem. Ele, percebendo que a dignidade dela passava pelo trabalho, propôs um acordo de parceria, ela cuidaria da casa e ele da fazenda, dividindo as responsabilidades como iguais. Com a chegada do caseiro João, a nova dinâmica da casa foi oficializada. Sebastião, sem rodeios, apresentou Marlene como a nova moradora e exigiu que ela fosse tratada com o devido respeito. Dona Marlene está morando aqui. Qualquer coisa que ela pedir, a senhora atende, João, determinou o patrão. O ambiente na cozinha ampla mudou completamente, o aroma de carne de panela cozida em fogo baixo e receitas de família preenchiam os cômodos. As conversas, antes escassas, tornaram-se o ponto alto do dia. Ele falava sobre os planos para o gado e ela sobre as pequenas descobertas no jardim, como o ninho de passarinho na janela. O isolamento de ambos estava sendo curado, garfada por garfada,
palavra por palavra. Um pequeno incidente doméstico serviu para estreitar ainda mais os laços de confiança. Ao torcer o pé perto do açude, Sebastião viu-se obrigado a aceitar os cuidados de Marlene. Bobeira. Escorreguei perto do açude e torci o pé, minimizou ele, mas ela assumiu o controle com autoridade gentil, aplicando gelo e preparando chás medicinais. Nos dias de repouso forçado, a gratidão nos olhos do fazendeiro era evidente. Ele reconheceu a habilidade dela como enfermeira, o que abriu caminho para conversas mais profundas sobre as perdas que ambos sofreram. Marlene falou sobre sua filha Ana, uma mulher de coração enorme que tentou salvar um marido que não queria ser salvo, e Sebastião ouviu com uma empatia que apenas quem já amou profundamente pode oferecer. A intimidade cresceu quando Sebastião decidiu compartilhar seu passado através de fotos amareladas. Ele mostrou a ruína que era a fazenda quando ele e Jurema a compraram, evidenciando o esforço de uma vida para construir aquele lar. Essas são fotos de quando compramos a fazenda. Olha como estava tudo, disse ele com orgulho. Marlene observou a conexão visível entre o casal nas fotografias, algo que ela nunca sentirá verdadeiramente em seu próprio casamento, marcado pelo respeito, mas desprovido de afeto. A constatação de que nem todos têm a sorte de encontrar um amor tão profundo trouxe uma melancolia suave, mas também a admiração por aquele homem que guardava com tanto zelo a memória de sua companheira. O isolamento da fazenda foi interrompido por um convite de domingo para ir à cidade. Marlene hesitou, temendo julgamento alheio, mas a insistência de Sebastião a convenceu. Pensei em ir à cidade hoje, fazer compras, resolver umas coisas. A senhora quer vir junto? Perguntou ele. No mercado, eles agiram como um casal de longa data, ela conferia os preços e ele escolhia mimos, como biscoitos de chocolate, alegando que a vida era curta demais para privações. O encontro com conhecidos do mercado e na padaria trouxe à tona a realidade das fofocas de cidade pequena, com olhares curiosos e comentários maliciosos sobre a companhia do fazendeiro viúvo. Sentados na praça central, saboreando pão de queijo, o desconforto de Marlene com a opinião pública cresceu após uma abordagem irônica de um morador local chamado Geraldo. O senhor está ficando moderno, hein? Brincou o homem. Sebastião, imperturbável, defendeu a situação com naturalidade. Dona Marlene é minha amiga, cuida da casa e eu fico menos sozinho. É bom para os dois. No entanto, para Marlene, o peso da reputação alheia era uma preocupação constante. No caminho de volta, ela expressou seu receio de manchar o nome de Sebastião, um homem respeitado há gerações naquela região, mas ele se mostrou indiferente às línguas ferinas, focando apenas na verdade daquela amizade. A insegurança de Marlene atingiu o ápice na manhã seguinte, levando-a a sugerir que deveria se mudar para a cidade e procurar um emprego para não comprometer o amigo. Sebastião, porém, reagiu com uma firmeza carregada de afeto. Ele deixou claro que sua reputação era baseada em uma vida honrada e que não a sacrificaria por fofocas infundadas. Não quero que a senhora saia daqui por causa de fofoca, sentenciou. Ele foi além, revelando que a presença dela o havia resgatado de uma existência fantasmagórica e automática. A senhora trouxe vida de volta para cá, cheiro de comida, som de gente se movendo, conversa na mesa. Eu que deveria estar agradecendo, confessou ele, deixando Marlene emocionada. A partir desse momento, a dúvida deu lugar a uma aceitação plena. Marlene compreendeu que o valor de um ser humano não é determinado pela utilidade financeira, como pregava seu genro, mas pela capacidade de oferecer companhia e cuidado. A fazenda de Sebastião não era apenas um teto, mas um ecossistema de apoio mútuo. Ela não era mais a idosa abandonada na beira da estrada, era a mulher que mantinha a chama daquela casa acesa. A rotina de cuidar da horta, ouvir o rádio ao entardecer e planejar o futuro da fazenda substituiu o medo constante que a assombrava desde a morte da filha. A história de Marlene e Sebastião tornou-se um testamento de que nunca é tarde para recomeçar e que a bondade plantada no passado sempre encontra um solo fértil para florescer no futuro. O encontro na estrada de Poeira Vermelha não foi um golpe de azar, mas o destino corrigindo uma injustiça. Enquanto o sol se punha sobre o cerrado, tingindo o céu de laranja e roxo, os dois permaneciam na varanda, enfrentando a velhice não como um fardo solitário, mas como uma jornada compartilhada. O silêncio da casa, que antes pesava como chumbo,
agora era apenas o som da paz finalmente encontrada. A confissão mútua de que ambos estavam se tornando invisíveis selou um pacto silencioso de sobrevivência e renovação. Marlene admitiu que na casa do genro sua existência parecia um erro, enquanto Sebastião confessou que a fazenda estava se tornando um túmulo. Aqui eu me sinto viva de novo, disse ela, ao que ele respondeu com um convite definitivo, então fica, por favor. A partir desse fico, a casa ganhou uma nova alma. Marlene reorganizou cada canto, trouxe temperos para a horta e devolveu o cheiro de vida aos armários, enquanto Sebastião, motivado por aquela presença, começou a consertar cada detalhe negligenciado da estrutura física da fazenda, como se ao consertar a casa, estivesse remendando o próprio coração. A chegada da vida manifestou-se de forma literal quando a cadela pretinha, trazida pelo caseiro João, entrou em trabalho de parto na varanda. Marlene, movida por um instinto de cuidado que nunca a abandonou, passou a noite ao lado do animal, oferecendo palavras de incentivo no escuro. Quando Sebastião se juntou a ela para observar os 5 filhotes nascendo, a conexão entre os dois se aprofundou. A vida sempre encontra um jeito, né? Refletiu ele, e ela concordou com a certeza de quem também acabará de renascer. Aquele momento compartilhado, cercado pela simplicidade da natureza, transformou a relação de hospitalidade em algo mais íntimo, onde o silêncio não era mais vazio, mas preenchido por um entendimento mútuo sobre os ciclos da existência. O inverno de junho trouxe o frio seco do cerrado e novas camadas de afeto. Marlene passou a preparar caldos que aqueciam a alma, e Sebastião retribuiu com um gesto carregado de simbolismo, presenteou-a com um chale de lã cor de vinho que pertencera à sua falecida esposa. Jurema gostaria que alguém usasse com carinho em vez de ficar guardado numa gaveta, explicou ele ao entregar o embrulho. Ao vestir a peça, Marlene não sentiu o peso do passado, mas o conforto de uma bênção silenciosa. O chale tornou-se um símbolo de que ela não estava ocupando o lugar de outra pessoa, mas sim tecendo sua própria história em um solo que já conhecia o valor do amor e da dedicação. As conversas ao cair da noite tornaram-se o palco para confissões sobre as dores mais profundas. Marlene compartilhou a angústia de sentir que sua filha Ana morrera acreditando ser um fracasso devido ao casamento infeliz. Sebastião, com a sabedoria de quem enfrentou secas e lutos, ofereceu o consolo necessário. As mães sempre sabem. Tenho certeza. Ele também abriu seu baú de memórias, levando Marlene até o ponto mais alto da fazenda para mostrar a imensidão do mundo que os cercava. Daqui dá para ver tudo. Lembra a gente de que somos pequenos perto da imensidão, disse ele. Naquele horizonte sem fim, Marlene encontrou a paz que a poeira da estrada quase havia sufocado. A integração de Marlene à comunidade local aconteceu de forma orgânica através da amizade com Teresa, esposa do caseiro. Durante um café com um bolo de fubá, Teresa expressou o alívio de ver Sebastião acompanhado, e Marlene prontamente rebateu que era ele quem cuidava dela. Um cuidando do outro, resumiu Teresa, definindo a essência daquele novo arranjo familiar. Para Marlene, a percepção de que João e Teresa eram família sem sangue foi uma revelação libertadora. Ela compreendeu que a lealdade e o afeto genuínos muitas vezes residem naqueles que escolhemos manter por perto, e não necessariamente naqueles com quem compartilhamos o código genético, como seu genro cruel. Uma tempestade forte, que deixou a casa às escuras, serviu para aproximar fisicamente os dois sobreviventes. Sentados sob o mesmo cobertor, à luz de uma lamparina a gás, eles compartilharam o calor e as memórias. Sebastião relembrou como protegia Jurema dos trovões, e Marlene notou como o rosto dele se iluminava ao falar de amor. Amor não acaba. Muda de forma, mas não acaba, ensinou ele. Quando a luz voltou, eles se separaram com a gentileza de quem sabe que algo mudou, mas não tem pressa de definir. Marlene adormeceu naquela noite sentindo-se grata por ter trocado a invisibilidade pela companhia de alguém que enxergava sua verdadeira essência. As festas juninas trouxeram um novo fôlego de alegria. Apesar da hesitação inicial de Sebastião, eles aceitaram o convite de Teresa para o arraial da igreja. Marlene vestiu seu melhor floral e ele, impecável em sua camisa branca, não poupou elogios, a senhora está bonita. No meio da quadrilha, entre risos e passos errados, a diversão infantil tomou conta de ambos.
Ao girarem de mãos dadas, um olhar mais demorado revelou que a amizade estava amadurecendo para algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que pulsava vibrante sob as bandeirinhas coloridas e o calor da fogueira de São João. O retorno da festa foi marcado por uma gratidão mútua. Sebastião admitiu que não teria tido coragem de se expor socialmente se não fosse por ela. Obrigado por ter ido comigo. Sozinho, eu não teria coragem, confessou, e Marlene retribuiu o agradecimento pela diversão esquecida. A partir de então, os gestos tornaram-se mais carregados de significado, um sorriso, um toque acidental ou um olhar prolongado indicavam que o coração de ambos estava despertando. Marlene, que antes apenas sobrevivia, pegou-se cantarolando na cozinha, um som que Sebastião celebrou como a música que a casa precisava para deixar de ser silenciosa. A convivência diária revelou que a cura de Marlene era completa. Ela não era mais a idosa trêmula da estrada, mas a dona de si que agora tinha voz e espaço. Sebastião, por sua vez, deixou de ser o fantasma que apenas trabalhava e dormia. Eles haviam construído um refúgio contra a crueldade do mundo exterior. O convite para uma viagem à cidade maior, para buscar peças de trator, não era apenas um passeio logístico, mas uma extensão desse novo companheirismo que se fortalecia a cada quilômetro percorrido. Eles estavam, finalmente, dirigindo para longe do passado e em direção a um presente compartilhado. Enquanto a caminhonete avançava pela estrada, Marlene olhou para o homem ao seu lado e depois para a paisagem de Goiás que antes lhe parecia hostil. A poeira vermelha ainda subia, mas agora não representava o abandono, mas o caminho para casa. Ela percebeu que a vida lhe dera uma segunda chance através da generosidade de um estranho que se tornará seu porto seguro. A história que começou com uma mala jogada na estrada transformará-se em um épico de resiliência e afeto tardio, provando que a dignidade humana é uma chama que, se protegida por mãos gentis, nunca se apaga totalmente. A jornada para a cidade maior não foi apenas um passeio logístico, mas uma celebração da leveza que ambos haviam conquistado. Entre conversas triviais e o som do rádio, o caminho pareceu curto. Enquanto Sebastião buscava as peças para o trator, Marlene explorou o centro, redescobrindo o prazer de observar tecidos e folhear revistas, sem a pressa ou o medo de ser um estorvo. O reencontro foi marcado por um gesto de carinho inesperado. Sebastião trouxe um lenço de seda estampado com flores delicadas. Comprei uma coisa para a senhora. Vi e pensei que combinava com a senhora, disse ele. Para Marlene, aquele pedaço de seda era mais do que um acessório, era prova material de que ela habitava os pensamentos de alguém. O almoço em um restaurante tradicional selou a cumplicidade do dia, fazendo com que Sebastião confessasse que há muito tempo não se sentia tão leve e feliz. Ao retornarem à fazenda sob o crepúsculo alaranjado, o silêncio da cozinha tornou-se o cenário para uma conversa decisiva. Sebastião, com a coragem de quem já enfrentou muitas tempestades, buscou entender o que se passava no coração de sua companheira. Dona Marlene, posso fazer uma pergunta? A senhora é feliz aqui? Questionou ele. A resposta de Marlene foi imediata e sincera, encontrando eco no desabafo dele sobre como a presença dela dera novo sentido às suas manhãs. O toque suave das mãos sobre a mesa foi um contrato silencioso de afeto, um entendimento que ia além das palavras e que preparava o terreno para a mudança inevitável que florescia entre os dois sobreviventes. A nova fase trouxe uma consciência aguçada da presença um do outro. Pequenos detalhes, como o cheiro da loção de Sebastião ou o som de seus passos, passaram a ocupar o centro das atenções de Marlene. Um susto de saúde, no entanto, testou a solidez desse laço quando ela sentiu uma pontada no peito enquanto colhia tomates. A preocupação de Sebastião foi imediata e irredutível. Dona Marlene, não discute comigo nisso. Vamos ao médico agora, sentenciou ele. Pela primeira vez em décadas, Marlene não teve que enfrentar a fragilidade da saúde sozinha. A insistência dele em acompanhá-la em cada exame e a inclusão natural dela em um plano comum, o agente, trouxeram lágrimas aos seus olhos, revelando quanto ela sentia falta de ser prioridade para alguém. O diagnóstico de uma arritmia leve trouxe alívio, mas também uma mudança de postura em Sebastião, que se tornou um guardião implacável do bem-estar de Marlene. Ele assumiu as tarefas pesadas, proibindo-a de qualquer esforço excessivo. Se precisar de alguma coisa, me chama, repetia ele constantemente.
Marlene oscilava entre a irritação por perder parte de sua autonomia e o conforto de ser amada de forma tão prática. Ela percebeu que aquele cuidado não era apenas cortesia, mas uma manifestação de um amor maduro e consciente, muito mais profundo do que as paixões da juventude. Era um amor construído no respeito diário e na necessidade mútua de espantar a solidão. A confirmação dos sentimentos ocorreu em um entardecer na varanda, sob a luz dourada do sol goiano. Sebastião abriu o coração, confessando que o encontro na estrada mudará sua vida de formas imprevistas. A senhora trouxe mais do que companhia, trouxe alegria, trouxe cor. Eu me apeguei muito, desabafou ele, vulnerável. Marlene, deixando de lado o medo de estragar a harmonia da casa, respondeu com a mesma honestidade. Pela primeira vez, ela retirou o tratamento formal e declarou-se: eu sinto mesmo. Tenho medo de admitir. Mas é verdade. Eu te amo, Sebastião. O entrelaçar de mãos naquele momento não foi apenas um gesto romântico, mas o selo de uma união entre duas almas que haviam encontrado seu porto seguro no inverno da vida. A declaração não alterou a rotina, mas transfigurou a atmosfera da fazenda. A ternura tornou-se explícita através de beijos na testa e mãos dadas enquanto assistiam televisão. João e Teresa, testemunhas desse renascimento, celebraram a felicidade do casal. É bom ver vocês assim felizes. Deus sabe o que faz, comentou Teresa durante o café. No entanto, o passado de Marlene ressurgiu abruptamente durante um encontro casual com a nora na cidade. Confrontada com o cinismo da mulher que a abandonara, Marlene manteve a cabeça erguida. Ele me acolheu quando vocês me abandonaram. Estou feliz onde estou, afirmou ela, recusando-se a ceder à manipulação emocional sobre os netos que sequer a procuraram. O encontro com a nora deixou Marlene abalada, trazendo à tona o medo da finitude e da rejeição. Ela questionou se Sebastião um dia se cansaria dela ou se perceberia que poderia ter alguém melhor. A resposta dele veio em forma de promessa e suporte físico, segurando seu rosto com firmeza. Marlene, olha para mim. Eu não vou te abandonar nunca. O que a gente tem é real, é sólido, garantiu ele. Aquela promessa, baseada em meses de ações concretas e respeito mútuo, serviu para dissipar as últimas sombras de insegurança. Marlene compreendeu que, ao contrário de sua família de sangue, Sebastião era um homem de palavra e de porto seguro. A chegada de setembro trouxe o fim da seca e a renovação da natureza. A fazenda verdejou e os animais celebraram a abundância das águas. Em uma manhã de renovação, Sebastião levou Marlene para ver o nascimento de um bezerro. É sempre emocionante ver isso. A vida insiste, né? Não importa o que aconteça, ela insiste em continuar, refletiu ele, traçando um paralelo com a própria trajetória deles. Marlene sorriu, vendo naquele pequeno animal cambaleante a metáfora perfeita para o recomeço de ambos. Eles também haviam insistido contra a poeira, contra o sol forte e contra o abandono, encontrando um modo de florescer em uma idade onde muitos acreditam que a colheita já terminou. Sentados na cerca do pasto, observando a nova vida, eles planejaram um futuro sem a ansiedade dos jovens, mas com a gratidão dos sábios. Cada dia na fazenda era agora um presente a ser saboreado, desde o cheiro do café até o silêncio estrelado da noite. Marlene não era mais a sombra que vivia de favor, ela era a senhora daquela casa, a companheira de um homem que a valorizava e o coração pulsante de um lar reconstruído. A poeira vermelha da estrada agora era apenas uma lembrança distante, um caminho que a levará exatamente para onde ela precisava estar, nos braços de quem soube enxergar sua dignidade quando o mundo lhe virou as costas. A história de Marlene e Sebastião encerrou-se não com um final definitivo, mas com a promessa de muitos amanheceres compartilhados. O amor que floresceu no Cerrado Goiano tornou-se uma lenda local, um exemplo de que a humanidade e a compaixão podem transformar tragédias em epopeias de afeto. Enquanto caminhavam de volta para a Casa Branca de detalhes azuis, com o sol aquecendo suas costas, Marlene apertou a mão de Sebastião. Ela sabia que, independentemente do que o futuro reservasse para sua saúde ou para o tempo que lhes restava, ela nunca mais estaria sozinha à beira de uma estrada. A vida, de fato, insistia em continuar, e desta vez, ela era imensamente doce. A percepção de que a vida não era apenas sobre sobreviver, mas sobre florescer, trouxe a Marlene um novo propósito.
Cuidar da fazenda e de Sebastião tornou-se uma missão movida por um amor genuíno, longe das obrigações frias do passado. No aniversário de 76 anos dele, ela transformou a casa com cores e sabores, provando que a celebração da vida seria, agora, uma constante. Diante da surpresa, Sebastião emocionou-se ao notar que não era mais invisível. Naquela noite, sob o céu estrelado da varanda, ele deu o passo que oficializaria aquele reencontro de almas. Você também me faz feliz, Marlene. Eu sei que a gente não é jovem, mas você tocaria se casar comigo? Perguntou ele, oferecendo não apenas um sobrenome, mas a certeza de que envelheceriam juntos, como parceiros de destino. O sim de Marlene foi o início de uma nova era, marcada pelo beijo que selou promessas de companheirismo absoluto. Embora a região borbulhasse com comentários variados sobre a união de dois idosos, o casal permaneceu inabalável, focando no que realmente importava, o afeto. O casamento foi planejado para ser simples, sob a sombra de um ipê amarelo que despejava flores como chuva dourada. Teresa e João, agora alçados ao posto de família escolhida, assumiram os preparativos com alegria contagiante. Vou fazer o bolo e não aceito recusa, anunciou Teresa, enquanto João garantia a melhor carne para o churrasco, transformando a cerimônia em um tributo à amizade e à lealdade. No dia da celebração, Marlene vestiu o traje creme que ela mesma costurara, sentindo-se bela não pela juventude, mas pela felicidade que irradiava. Sebastião, elegante em seu terno cinza, não conteve as lágrimas ao vê-la caminhar pelo jardim. Diante do padre e dos poucos amigos fiéis, trocaram votos que ecoavam a realidade de suas vidas, cuidado mútuo na saúde e na doença. Aceita este homem como seu legítimo esposo? Perguntou o clérigo, e a resposta de Marlene foi firme, carregada de gratidão por ter sido resgatada daquela estrada deserta meses atrás. O beijo casto que se seguiu foi aplaudido como o triunfo da esperança sobre o abandono. A noite de núpcias foi preenchida por planos que Marlene jamais ousara sonhar em sua vida anterior. Deitados lado a lado, agora como marido e mulher, traçaram rotas para conhecer o mar, as cidades históricas de Minas e o Rio de Janeiro. Vamos viver, Sebastião, de verdade, exclamou ela, sentindo o peso do sobrenome Ferreira como um escudo de proteção. Sebastião, por sua vez, demonstrou sua prudência e amor prático ao garantir que Marlene estivesse legalmente protegida. Se algo acontecer comigo, quero que você fique com tudo. A fazenda é sua também agora, insistiu ele, formalizando em papel o que o coração já havia ditado desde o primeiro dia. Dezembro marcou a realização do primeiro grande sonho, o encontro de Marlene com o oceano. No litoral baiano, ao sentir a areia sob os pés e a imensidão azul diante dos olhos, ela chorou de emoção. É lindo demais, sussurrou enquanto era abraçada por Sebastião. Aqueles dias de acarajé, caminhadas na praia e fotos sob o sol foram o combustível para enfrentarem o ano de 2025, que trouxe desafios físicos. Quando Sebastião fraturou o braço em um acidente na cerca, os papéis se inverteram, e Marlene tornou-se sua enfermeira dedicada, provando que o amor cura melhor que qualquer remédio. Vou descansar quando você estiver bem, afirmava ela, mantendo a rocha da casa firme durante a recuperação dele. A recuperação de Sebastião foi celebrada com uma surpresa no aniversário de 1 ano de casamento, uma pequena casinha de madeira construída no ponto mais alto da fazenda, um refúgio particular para os dois. Nosso refúgio. Quando a gente quiser fugir do mundo, é só vir para cá, explicou ele. Aquele gesto simbolizava a solidez de um relacionamento que prosperava junto com a terra. A casa, antes silenciosa e triste, agora transbordava vida com as visitas frequentes dos netos de Teresa, que passaram a chamar Marlene de avó, um título que ela sempre desejou, mas que seus netos de sangue, por influência dos pais, nunca lhe concederam com afeto. O contraste entre a nova vida e a antiga amargura manifestou-se na doçura de uma criança pedindo para aprender a fazer bolo. Vó Marlene, me ensina, perguntou a menina, e aquele reconhecimento espontâneo curou feridas que Marlene carregava há décadas. Ela via naquelas crianças a continuidade que a vida lhe oferecia, um consolo para a perda de sua filha Ana. Enquanto isso, a fazenda prosperava sob a gestão atenta do casal e de João, criando um ecossistema de trabalho e respeito que atraía a admiração de quem realmente os conhecia.
No entanto, a maldade humana ainda tentaria infiltrar-se naquele paraíso particular de forma inesperada. Em julho, a visita de uma assistente social trouxe à tona o lado sombrio do passado. Alguém fizera uma denúncia anônima sugerindo que Marlene estaria sendo mantida em cárcere privado. Recebemos uma denúncia de que a senhora estaria sendo mantida contra sua vontade, explicou a funcionária. Marlene, embora indignada, respondeu com a serenidade de quem não tinha nada a esconder, comprovando sua felicidade e a legalidade de seu casamento. A verificação foi rápida, mas o impacto emocional foi profundo, pois Marlene sabia exatamente quem estava por trás daquela tentativa de desestabilizar sua paz, a nora, movida por ganância e despeito. A raiva e o tremor nas mãos de Marlene após a partida da assistente social foram acalmados pelo abraço firme de Sebastião. Ele relembrou que a verdade era a melhor defesa e que a nora não tinha poder sobre a vida que eles construíram. Pessoas assim não precisam de motivo lógico, disse ele, tentando confortá-la. Contudo, o episódio deixou uma cicatriz de indignação. Marlene questionava por que, após tanto sofrimento, ainda precisava provar sua felicidade para o mundo. O choro daquela noite foi um desabafo contra a injustiça, mas também uma reafirmação de que ela não permitiria que as sombras do passado apagassem o brilho de seu presente. Apesar das interferências externas, o vínculo entre Marlene e Sebastião apenas se fortaleceu. Eles compreenderam que a felicidade incomoda aqueles que vivem na amargura, e decidiram que a melhor resposta seria continuar vivendo plenamente. A fazenda continuava sendo seu castelo, e o amor deles, a muralha que os protegia. Marlene percebeu que, embora o mundo pudesse ser cruel, ela agora tinha um exército de um homem só e de amigos leais para defendê-la. O propósito que ela encontrara naquela estrada poeirenta não era apenas ser cuidada, mas ser a guardiã de um amor que desafiava o tempo e a lógica da maldade. A percepção de que a infelicidade alheia é incapaz de tolerar o brilho de quem se reconstrói serviu como o último escudo para Marlene. Ela compreendeu que a amargura de sua nora era um veneno que só afetaria quem o bebesse, e decidiu que sua paz ao lado de Sebastião era um tesouro inegociável. Com o tempo, a raiva deu lugar a uma serenidade profunda, focada na rotina da fazenda e nos novos horizontes que se abriam. Em setembro, o casal embarcou para as montanhas de Minas Gerais, explorando as ladeiras de Ouro Preto e Tiradentes. Entre igrejas barrocas e o aroma de pão de queijo, Marlene maravilhava-se com a preservação do passado. Tudo é tão antigo, tão bonito, comentou ela, sendo prontamente correspondida pelo humor galante de seu marido, igual a nós, antigos e bonitos. Riram juntos, celebrando a maturidade que lhes permitia amar sem as urgências da juventude, mas com uma intensidade que o tempo apenas refinara. Ao retornarem para o solo goiano, uma proposta de negócio trouxe uma nova perspectiva para o futuro. Uma grande empresa de reflorestamento desejava adquirir as terras da região, oferecendo uma quantia que garantiria gerações de conforto. Sebastião, embora apegado à sua história, reconheceu que o peso de uma fazenda grande já não cabia em seus ombros cansados. É muito dinheiro. Mas você quer vender? Ele perguntou, dividindo o peso da decisão com a esposa. Após dias de reflexão, optaram por uma solução equilibrada, venderam a maior parte das terras, mantendo a casa sede, o jardim e alguns hectares para o lazer. Com a segurança financeira estabelecida, a filosofia de Sebastião tornou-se o lema da casa: a vida é para ser vivida, não para ser guardada em conta bancária. O terceiro ano de união foi marcado pela consolidação de uma vida sem pressa. A fazenda menor permitia que João continuasse ao lado deles com menos esforço, enquanto o casal dedicava-se a realizar sonhos pendentes. Foi em uma tarde de domingo que o passado bateu à porta de forma inesperada. Lucas, o neto mais velho de Marlene, surgiu no portão com a postura de quem carregava o mundo nas costas. Aos 22 anos, ele buscava redenção pelo silêncio cúmplice durante o abandono da avó. Vó Marlene. Eu vim pedir desculpas pelo que meu pai fez, pelo que eu deixei acontecer, confessou o jovem com lágrimas nos olhos. Marlene, diante do neto que agora era um homem, sentiu a barreira do rancor ruir diante da sinceridade dele. Entre. Finalmente, vamos conversar, disse ela, abrindo não apenas a porta da casa, mas a possibilidade de um novo vínculo. A conversa com Lucas revelou as feridas de uma família corroída pela amargura.
Ele explicou que, ao sair de casa e terminar a faculdade, percebeu a crueldade do que fora feito naquela estrada deserta. Marlene, com a sabedoria que a dor lhe proporcionara, aceitou o pedido de perdão, embora soubesse que o passado não poderia ser apagado. Posso perdoar se você realmente quer reconstruir nossa relação, afirmou ela. A aproximação foi lenta, mas genuína. Lucas tornou-se um visitante frequente e desenvolveu um respeito imediato por Sebastião. Ao ver o neto integrar-se à sua nova realidade, Marlene sentiu que estava finalmente construindo a família que sempre desejara, baseada na honestidade e no afeto, e não apenas em laços de sangue que se provaram frágeis. Em um momento de reflexão no mirante da propriedade, Marlene e Sebastião trocaram confidências sobre seus arrependimentos. Envoltos no xale de Jurema, eles olharam para trás sem as sombras da culpa. Sebastião lamentou não ter tido filhos, mas celebrou ter amado profundamente 2 vezes. Marlene, por sua vez, arrependeu-se de não ter sido mais forte para proteger sua filha Ana, mas concluiu que cada lágrima levará até aquele exato momento de paz. Se tudo não tivesse acontecido exatamente como aconteceu, eu não estaria aqui agora com você, declarou ela. Sob o pôr do sol, decidiram criar uma lista de desejos para o tempo que lhes restava, desde conhecer o Pantanal até renovar os votos, prometendo que cada item seria vivido com a urgência de quem sabe que o tempo é o bem mais precioso. Os primeiros meses de casados, recontados com mais detalhes, revelaram a beleza dos pequenos ajustes domésticos. Dividir o armário e o quarto exigiu paciência, mas trouxe um conforto inédito. Marlene aprendeu a amar o ronco leve de Sebastião como um lembrete de que a solidão ficará para trás, enquanto ele respeitava o silêncio matinal dela. A gente não é jovem, Marlene, seria irresponsável não nos prepararmos, argumentou ele ao insistir na formalização legal de seus bens. Juntos, foram ao Dr. Augusto para garantir que ela fosse a dona legítima daquela terra. O reconhecimento de Marlene como Marlene Costa Ferreira em documentos oficiais trouxe-lhe um senso de pertencimento e segurança que ela nunca tivera na casa de seu genro. A promessa de conhecer o mar tornou-se realidade em dezembro, levando o casal de Goiás para o litoral baiano. A experiência de voar pela primeira vez deixou Marlene maravilhada e apreensiva, agarrando a mão de seu marido com força na decolagem. Olha, Sebastião, olha como ficou tudo pequeno, exclamava ela ao ver as nuvens de perto. Ao chegar em Salvador, o calor úmido e o aroma salino sinalizavam que uma nova fronteira estava sendo cruzada. Hospedados em uma vila de pescadores, foram recebidos pelo seu Zé, que profetizou a paixão deles pelo oceano. Mesmo exaustos, não resistiram ao chamado das águas e caminharam em direção à areia dourada no fim da tarde. Quando Marlene viu o horizonte infinito pela primeira vez, a respiração falhou. O mar não era apenas água, era o símbolo da liberdade que lhe fora concedida após a maior provação de sua vida. Chorou ao sentir a água salgada nos pés, sendo amparada pelo abraço protetor de Sebastião. Passaram os dias como jovens namorados, guardando conchas, comendo acarajé e tirando fotos que seriam as relíquias de seu novo lar. Obrigada por me mostrar o mundo, agradeceu ela durante um jantar à beira-mar. Eles prometeram que aquela seria apenas a primeira de muitas explorações, pois a saúde e o amor lhes davam o vigor necessário para desbravar o que o destino ainda reservava. O ano de 2025 trouxe também o teste da fragilidade física. Quando Sebastião fraturou o braço em um acidente de trabalho, Marlene assumiu o papel de rocha da família. No hospital e durante a longa recuperação em casa, ela cuidou dele com uma dedicação que transcendia o dever. Amor cura melhor que qualquer remédio, dizia ela ao trocar os curativos. Essa inversão de papéis fortaleceu ainda mais o respeito mútuo. Sebastião, antes o protetor, aprendeu a ser cuidado, e Marlene descobriu em si uma força inabalável. No aniversário de 1 ano de casamento, ele a presenteou com a casinha no Mirante, um refúgio onde poderiam fugir do mundo e simplesmente serem eles mesmos, em paz com o horizonte. A história desses 2 corações sobreviventes termina com a lição de que o destino pode ser cruel, mas a bondade humana é capaz de reescrever qualquer final. Marlene, que fora deixada para morrer em uma estrada de terra batida, tornou-se a matriarca de um lar repleto de significado. Ao lado de Sebastião, ela provou que nunca é tarde demais para encontrar um amor verdadeiro e que a felicidade é a melhor resposta para a injustiça.
Enquanto caminhavam de volta para a sede da fazenda, de mãos dadas, eles não eram apenas dois idosos, eram o testemunho vivo de que, enquanto houver fôlego e coragem para confiar no próximo, a vida sempre oferecerá uma segunda chance para quem se atreve a amar de novo. A imensidão azul que se descortinou diante de Marlene não foi apenas uma paisagem, mas a materialização de um sonho que ela sequer ousara ter. O mar, com seu ritmo hipnótico de ondas que vinham e iam, parecia sussurrar uma paz absoluta que ela desconhecia. Emocionada, ela sentiu as lágrimas correrem enquanto Sebastião a abraçava por trás, oferecendo seu ombro como suporte. Sebastião. É lindo demais, né? Eu nunca imaginei, nunca pensei que fosse assim, tão grande, tão bonito, exclamou ela, com a voz embargada. Ao tocarem a areia macia e sentirem a primeira onda molhar seus pés, Marlene riu com a pureza de uma criança. Aquele riso era o som de uma alma que finalmente se sentia livre das amarras do passado, celebrando a vida ao lado de quem a resgatou da escuridão. A experiência de entrar no mar de mãos dadas com Sebastião trouxe uma sensação de renovação. Mesmo com o frio na barriga diante da força das águas, a presença dele era o seu porto seguro. Eles pularam ondas e riram até perder o fôlego, molhados e plenos sob um pôr do sol que pintava o céu com um degradê impossível de cores. Sentados na areia, Marlene descansou a cabeça no ombro do marido, transbordando gratidão. Obrigada por isso, por me trazer aqui, por me mostrar o mar, sussurrou ela. Sebastião, com o olhar fixo no horizonte, prometeu que voltariam muitas vezes, pois queria que ela conhecesse todas as nuances e humores do oceano, selando um compromisso com o futuro e com a felicidade dela. Os dias na Bahia foram preenchidos por descobertas sensoriais e gastronômicas. Na pousada do seu Zé, provaram a moqueca temperada com dendê e carinho, enquanto planejavam passeios por ilhas de águas cristalinas. Marlene mergulhou com snorkel, maravilhada com os peixinhos coloridos, e deixou-se fotografar por Sebastião, que queria imortalizar aquele brilho novo em seus olhos. Deitada em uma rede sob a sombra dos coqueiros, ela confessou que poderia viver naquele paraíso para sempre, embora Sebastião brincasse que ela sentiria falta da fazenda em pouco tempo. A viagem não foi apenas turismo, foi a construção de um baú de memórias preciosas que serviriam de abrigo para os dias menos ensolarados. Na última noite da viagem, sob a luz de velas e o som constante do mar, o casal brindou a vida com um jantar especial. Marlene relembrou o contraste entre o abandono na estrada e a plenitude daquele momento, descrevendo sua situação como um milagre. Obrigada por isso tudo, por me mostrar que a vida ainda tem surpresas boas guardadas. É quase um milagre, disse ela, segurando a mão de Sebastião. Ele, com a sabedoria de quem também foi curado pela presença dela, rebateu com doçura, não é milagre. É a vida recompensando quem merece. Você merecia ser feliz, Marlene. Aquela noite sob as estrelas intensas, longe de toda a poluição do mundo, selou o amor profundo e o respeito que um nutria pelo outro. O retorno para a fazenda trouxe um vigor renovado para a rotina. João e Teresa notaram imediatamente o bronzeado e a alegria que o casal exalava. Marlene distribuiu presentes, como lenço de renda para Teresa e colares de sementes para as crianças, compartilhando um pouco da magia baiana com sua família escolhida. No entanto, a vida, com sua natureza imprevisível, apresentou um novo desafio em março. Enquanto consertava uma cerca, Sebastião sofreu uma queda grave em um buraco escondido. O som do grito e a palidez de dor no rosto do marido fizeram o mundo de Marlene girar. Patrão, o que aconteceu? Gritou João ao socorrê-lo, enquanto Sebastião, segurando o braço quebrado, apenas conseguia dizer que precisava de ajuda. A gravidade da lesão exigiu uma cirurgia imediata para a colocação de pinos. Durante as horas de espera no hospital, Marlene foi tomada pela angústia, temendo que a idade avançada de Sebastião complicasse a recuperação. João permaneceu ao seu lado, sendo o suporte que ela precisava. Quando finalmente pôde ver o marido no quarto, ainda sonolento pela anestesia, ela o repreendeu suavemente por causa do susto, mas prometeu cuidar dele até a recuperação total. Oi, meu amor. Não faz mais isso comigo. Quase morri de susto, confessou ela, beijando a mão boa dele. A partir daquele momento,
Marlene tornou-se a guardiã absoluta do bem-estar de Sebastião, não saindo do seu lado por um único minuto durante a internação. De volta ao lar, a adaptação foi difícil para um homem tão independente como Sebastião. A frustração de não conseguir se vestir ou tomar banho sozinho o irritava, fazendo-o sentir-se inútil. Marlene, com uma paciência inesgotável, rebatia cada reclamação com amor e dedicação. Ela assumiu todas as responsabilidades, desde os curativos até a administração rigorosa dos remédios e a preparação de refeições nutritivas. "Você é uma enfermeira melhor que as do hospital", elogiou ele certa tarde. Marlene sorriu, reafirmando o poder curativo do afeto. "É amor. Amor cura melhor que qualquer remédio e eu te amo demais para não cuidar direito de você." Durante as sessões dolorosas de fisioterapia, os papéis se inverteram completamente. Agora era Marlene quem oferecia a força, a segurança e a certeza de que tudo ficaria bem. Quando Sebastião expressava medo de ficar velho ou fraco demais para a lida da fazenda, ela trazia soluções práticas, lembrando de que o importante era estarem juntos. "Não tem problema que não tenha solução, Sebastião. O importante é a gente estar junto, estar bem. O resto é detalhe", afirmava ela. Essa segurança na voz de Marlene acalmava as tempestades internas do marido, provando que um casal verdadeiro é aquele que se alterna na função de ser o alicerce do outro nos momentos de fraqueza. A dedicação de Marlene colheu frutos. Em maio, Sebastião já recuperava os movimentos do braço. A retirada dos pinos marcou o fim de um período sombrio e o início de uma nova celebração. Ele chorou de alívio ao perceber que voltaria ao normal, sempre incentivado pela fé inabalável da esposa na força dele. Com o aniversário de 1 ano de casamento se aproximando, Sebastião decidiu que era hora de retribuir todo o cuidado e amor recebidos durante os meses de dor. Ele planejou algo especial com a ajuda de João, mantendo o mistério até o dia da comemoração, querendo transformar aquela data em um marco de renascimento para ambos. Na manhã do aniversário, Sebastião levou Marlene até o ponto mais alto da propriedade, um local que já guardava memórias de confissões e horizontes compartilhados. Ao chegarem, Marlene deparou-se com uma pequena casinha de madeira, rústica e charmosa, construída em segredo. Era o presente dele para ela, um espaço de paz absoluta onde poderiam observar a fazenda e o céu de mãos dadas, longe de todas as preocupações do mundo. "Sebastião, o que é isso?", perguntou ela, maravilhada. Com o sorriso de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, ele respondeu: "Nosso refúgio." Ali, naquele ponto alto, eles entenderam que a vida, apesar das quedas e dores, sempre guarda um refúgio para quem tem a coragem de amar e recomeçar. A recuperação de Sebastião trouxe consigo um presente que materializava o desejo de isolamento e paz do casal, um refúgio particular no ponto mais alto da fazenda. Construída em segredo com a ajuda de João, a casinha de madeira exalava o perfume de serragem fresca e oferecia uma vista panorâmica de toda a propriedade. O interior, embora simples, continha o essencial para o aconchego: uma cama de casal com colcha colorida e cadeiras de balanço que convidavam ao descanso. "Mandei o João construir enquanto eu estava me recuperando. Quando a gente quiser fugir do mundo, esquecer dos problemas, é só vir para cá. Tem uma cama, umas cadeiras, uma mesinha. Simples, mas é nosso. Só nosso", declarou Sebastião, selando o aniversário de casamento com um gesto que emocionou Marlene profundamente. O 2º ano de união consolidou a harmonia entre os dois sobreviventes, transformando a rotina em um fluxo constante de apoio mútuo. A fazenda, agora em tamanho reduzido, tornará-se mais produtiva e fácil de gerir, permitindo que o casal desfrutasse dos frutos de seu trabalho sem o desgaste físico de outrora. Sebastião implementara sistemas que garantiam pastos verdes mesmo na seca, assegurando a saúde do gado e a tranquilidade financeira da casa. João e Teresa permaneciam como pilares emocionais, e a casa frequentemente se enchia com a energia vibrante dos netos de Teresa. Maria, Lucas e a pequena Ana trouxeram uma alegria que Marlene acreditava ter perdido para sempre, preenchendo os espaços vazios com risadas e brincadeiras. Para Marlene, ser chamada de vó pelas crianças de Teresa foi uma das maiores curas de sua alma. A distância e a frieza de seus netos de sangue eram feridas abertas que começaram a cicatrizar quando a pequena Maria lhe pediu para aprender a fazer bolo.
Vó Marlene, me ensina a fazer bolo, perguntou a menina com olhos brilhantes de admiração. Aquele tratamento carinhoso fez o coração de Marlene saltar de alegria, pois pela primeira vez ela se sentia verdadeiramente pertencente a uma família que a valorizava. Sebastião, observando da varanda, sorria ao ver sua esposa florescer novamente, ensinando as crianças sobre a lida com as galinhas e o preparo do pão caseiro, transformando a cozinha no coração pulsante do lar. Entretanto, a paz foi abruptamente interrompida por uma visita que trouxe as sombras do passado de volta. Uma assistente social, de postura rígida e desconfiada, apareceu na propriedade alegando ter recebido uma denúncia grave. Meu nome é Carla. Sou assistente social. Recebemos uma denúncia de que a senhora estaria sendo mantida contra sua vontade nesta propriedade. Preciso verificar se está tudo bem, explicou a mulher. O choque tomou conta de Marlene e Sebastião, que não conseguiam conceber tamanha maldade. A acusação sugeria que Marlene vivia em situação de vulnerabilidade, impedida de ter contato com o mundo exterior, o que provocou uma indignação imediata em Sebastião, que prontamente defendeu a dignidade de seu casamento. Marlene precisou enfrentar um interrogatório invasivo e desconfortável, sentada na varanda enquanto Sebastião aguardava dentro de casa para não interferir. A assistente social questionou cada aspecto de sua vida, desde sua liberdade financeira até a natureza de seu relacionamento. Com firmeza e uma raiva crescente, Marlene rebateu todas as suspeitas. Tenho toda a liberdade do mundo. Vou à cidade sempre que quero. Tenho dinheiro meu. Sou dona de metade desta fazenda. Sebastião me trata com respeito e amor, ele me salvou quando eu não tinha mais ninguém, afirmou ela, provando que sua permanência ali era fruto de uma escolha baseada no afeto e na felicidade plena, e não em qualquer forma de coação. Para encerrar qualquer dúvida legal, Marlene buscou a pasta de documentos que Sebastião fizera questão de organizar. Apresentou a certidão de casamento, a escritura da fazenda e os registros bancários que comprovavam sua autonomia e proteção jurídica. Diante da evidência documental e do depoimento lúcido de Marlene, a assistente social não teve outra alternativa senão admitir que a denúncia era infundada. Peço desculpas pelo incômodo, senhora Ferreira, mas é meu dever garantir que idosos não estejam em situação de exploração. Vou fechar o caso como infundado, concluiu a mulher, deixando para trás um rastro de amargura e invasão de privacidade que abalou profundamente a estrutura emocional do casal. Após a partida da funcionária, a ficha caiu para Marlene. A denúncia só poderia ter partido de sua nora, movida por uma ganância vil ou pelo simples prazer de vê-la sofrer. Sei muito bem quem foi. Foi minha nora. Só pode ter sido ela. Pessoas assim não precisam de motivo lógico para causar sofrimento, desabafou Marlene, tremendo de indignação. Sebastião a acolheu em seus braços, oferecendo o consolo necessário para enfrentar aquela noite de lágrimas. Ele compreendeu que a felicidade deles era uma afronta para quem vivia na amargura. Pessoas infelizes não suportam ver outros felizes, mas não vamos deixar isso estragar o que temos. Somos fortes juntos, assegurou ele, reafirmando o compromisso de protegê-la de qualquer influência externa maliciosa. Com o passar do tempo, a resiliência de Marlene prevaleceu, e ela decidiu que não entregaria sua paz nas mãos de quem a abandonara. Em setembro, para celebrar a vida e o novo ciclo da primavera, o casal planejou uma viagem histórica por Minas Gerais. Viajando de carro, sem pressas e respeitando o próprio ritmo, eles mergulharam na arquitetura colonial e no barroco das cidades de Ouro Preto, Mariana e Tiradentes. É como voltar 300 anos, maravilhou-se Marlene ao observar as ladeiras de pedra e as igrejas imponentes. A viagem foi um bálsamo, permitindo que eles explorassem minas de ouro desativadas e admirassem as obras de Aleijadinho, absorvendo a beleza e a história que aquelas montanhas guardavam. Em Tiradentes, o charme das ruas floridas e das casinhas coloridas cativou o casal, que aproveitou para saborear a culinária mineira e adquirir artesanato local. Sebastião, sempre atento aos desejos de Marlene, presenteou-a com uma toalha de mesa bordada à mão, querendo levar um pedaço daquela viagem para decorar o refúgio em Goiás. Para deixar nossa casa ainda mais bonita, disse ele com carinho. Eles caminharam de mãos dadas pelas ruas estreitas, sentindo-se jovens de espírito e gratos pela oportunidade de desbravar o Brasil juntos.
Cada refeição, cada conversa e cada fotografia tirada servia como um lembrete de que a vida, apesar das tentativas de sabotagem, ainda lhes reservava momentos de pura magia. A jornada por Minas Gerais não foi apenas um passeio turístico, mas uma afirmação de que a liberdade de Marlene era real e inabalável. Eles provaram que a felicidade construída sobre o respeito e o amor era a melhor resposta contra qualquer denúncia maldosa. Ao retornarem para a fazenda, trouxeram consigo não apenas lembranças físicas, mas a certeza renovada de que pertenciam um ao outro. O amor que nascerá de um encontro inesperado na estrada tornará-se uma fortaleza, provando que o destino, por mais tortuoso que pareça, pode conduzir a caminhos de luz, contanto que haja coragem para recomeçar e sabedoria para ignorar as vozes da infelicidade alheia. O encerramento da viagem por Minas Gerais foi marcado por um banquete de sabores que celebravam a resistência e a tradição. Marlene, maravilhada com o tutu de feijão e o frango com quiabo, brincava que o peso extra na balança seria a lembrança física daquela felicidade. Sebastião, com a leveza de quem encontrou o verdadeiro companheirismo, apenas ria de suas preocupações estéticas. No último dia, parados em um mirante que descortinava o horizonte montanhoso, eles contemplaram a própria trajetória. Tudo é tão antigo, tão bonito, observou Marlene, sentindo a brisa no rosto. Igual a nós, antigos e bonitos, rebateu Sebastião, unindo as mãos às dela. Naquele instante, ela percebeu que o abandono de 2 anos atrás fora, ironicamente, o portal para uma vida surreal e plena. Ao retornarem para a fazenda, o cheiro da terra vermelha e a visão da casa branquinha trouxeram o conforto do pertencimento. Contudo, a calmaria foi interrompida em outubro por uma proposta irrecusável. Uma multinacional desejava transformar as terras em um projeto de reflorestamento. Sebastião, confrontado com a própria finitude após seu acidente, ponderou sobre o fardo de manter uma propriedade tão vasta. É muito dinheiro. Mas você quer vender. Esta fazenda é sua vida inteira, questionou Marlene. Após noites de reflexão e conversas com João, eles decidiram vender a maior parte, preservando apenas a sede e o refúgio do mirante. Fiz a coisa certa? Perguntou ele após a assinatura. Marlene assegurou que sim, pois agora teriam tempo e recursos para viver o que restava com dignidade e descanso. Com a segurança financeira estabelecida, o casal investiu na reforma da casa, priorizando o conforto e a segurança para a velhice. Pintaram as paredes, trocaram o telhado e adaptaram os banheiros com barras de apoio. Realizaram também o grande sonho de Sebastião, conhecer o Rio de Janeiro. No alto do Corcovado, diante da imensidão da estátua e da cidade aos seus pés, ele se emocionou. É lindo. Vale a pena ter vivido tanto só para ver isso, afirmou ele, sentindo-se pequeno, mas imensamente grato. Caminharam por Copacabana e sentiram a pulsação da metrópole, retornando para Goiás mais leves e com a alma alimentada por novas experiências. O 3º ano de casamento trouxe uma paz consolidada. A fazenda menor era um jardim de delícias, e João, agora funcionário da empresa de reflorestamento, continuava sendo uma presença constante nos cafés da tarde. Sebastião descobriu o silêncio da leitura, enquanto Marlene resgatava sua paixão pela costura na varanda. As crianças de Teresa ainda eram o sol daquelas tardes, aprendendo com Marlene que a doçura da vida se assemelha à massa de um pão bem sovado. Foi em um desses domingos tranquilos que a poeira da estrada anunciou uma visita inesperada. Um carro desconhecido parou diante do portão, trazendo uma figura que Marlene reconheceria em qualquer lugar. Lucas, o neto mais velho, agora um homem de 22 anos, desceu do veículo com a hesitação de quem carrega uma culpa hercúlea. Marlene sentiu o coração falhar ao ver os mesmos olhos da criança que ela ajudara a criar. Vó Marlene, chamou ele, com a voz trêmula. Ela desceu os degraus da varanda, dividida entre a proteção de seu novo lar e a memória do afeto antigo. O que você está fazendo aqui? Questionou, mantendo uma distância prudente sob o olhar atento de Sebastião. O rapaz não buscou justificativas vazias, mas sim a redenção por um erro que o assombrava desde o dia em que assistiu, em silêncio, ao abandono da avó na beira da estrada. As palavras de Lucas saíram como um desabafo represado por 3 anos. Ele confessou o medo que sentirá do pai cruel e a vergonha de não ter gritado para que voltassem. Eu vim pedir desculpas pelo que meu pai fez, pelo que minha mãe fez,
pelo que eu deixei acontecer. Cansei de carregar essa culpa, admitiu ele entre lágrimas. Contou que, ao conquistar sua independência como engenheiro, cortou relações com a amargura dos pais para buscar uma família baseada no amor verdadeiro. Marlene ouviu o relato processando a dor do passado, mas ao olhar para o neto, enxergou a sinceridade de alguém que não queria ser moldado pela maldade alheia. Entre. Vamos conversar, decidiu ela, abrindo as portas de sua nova vida. Na sala, diante do café e do bolo, o diálogo fluiu de forma honesta. Lucas explicou como a encontrou e seu desejo profundo de reconstruir a relação. Vó, posso chamar a senhora de vó? Perguntou ele, buscando um título que lhe fora negado pela frieza dos pais. Marlene, emocionada, permitiu. Ela explicou que, embora o abandono tivesse sido devastador, ela aprenderá que guardar rancor era como beber veneno esperando que o outro morresse. Perdão não é esquecer, mas escolher não deixar o passado estragar o futuro. Se você está sendo sincero, estou disposta a tentar, concluiu ela, sob o sorriso encorajador de Sebastião, que acompanhava tudo em silêncio respeitoso. A reconstrução do vínculo com Lucas aconteceu gradualmente, respeitando as feridas de ambos. Ele tornou-se um visitante frequente, trazendo frescor e uma nova perspectiva para a fazenda. Marlene sentia que o ciclo se fechava de forma redentora, ela não era mais as sobras de uma família ingrata, mas o alicerce de uma nova linhagem que Lucas desejava fundar. Sebastião e o rapaz desenvolveram uma amizade sincera, baseada no respeito mútuo. Seu avô de coração é um bom homem, comentou Lucas certa vez, reconhecendo que a dignidade da avó fora preservada por mãos estranhas que se tornaram as mais próximas. Nos momentos de quietude no refúgio do Mirante, Marlene e Sebastião refletiam sobre a estranha geometria da vida. Se não fosse pela crueldade do genro, ela nunca teria encontrado o amor de Sebastião. Se não fosse pela dor do abandono, Lucas talvez nunca tivesse despertado para a própria consciência. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou ao marido enquanto viam as estrelas. Ele negou, afirmando que amará 2 vezes e viverá honestamente. Marlene concordou, percebendo que cada lágrima derramada na estrada fora o preço pago por aquela paz inabalável que agora habitava seu peito. Decidiram, então, criar uma lista de sonhos, prometendo que nenhum desejo ficaria para trás. A jornada de Marlene e Sebastião é um testemunho de que o tempo não é apenas um marcador de idade, mas um espaço para milagres cotidianos. De uma idosa descartada como estorvo a uma mulher amada, dona de terras e de seu próprio destino, Marlene provou que a felicidade é uma escolha que exige coragem. Naquela noite, envolta no carinho de Sebastião e na esperança trazida pelo neto, ela adormeceu sabendo que seu coração, antes fragmentado, estava finalmente completo. Te amo, sussurrou ela no escuro. Te amo mais, respondeu a voz que a resgatara, confirmando que nunca é tarde demais para que a vida nos surpreenda com um final feliz. A reconstrução do vínculo entre Marlene e Lucas não foi um processo imediato, mas uma colcha de retalhos tecida com paciência e honestidade. Marlene compreendeu que o perdão era apenas o primeiro passo e que a confiança precisava ser regada como uma planta sensível. Durante horas de conversa, o rapaz abriu o coração sobre suas lutas para se tornar um homem diferente dos pais, enquanto Marlene narrava a epopeia de seu resgate e o florescer de seu amor por Sebastião. Não dá para recuperar 3 anos em uma conversa. Precisamos nos conhecer de novo, construir confiança. Vou no tempo da senhora só. Muito obrigado por me dar essa chance, declarou Lucas, demonstrando uma maturidade que Sebastião observava em silêncio, avaliando a sinceridade nos olhos do jovem engenheiro que buscava redenção. Com o passar dos meses, as visitas de Lucas tornaram-se o novo ritmo dos finais de semana na fazenda. Ele não vinha apenas como um hóspede, mas como alguém que desejava ser útil, trazendo flores para Marlene e aprendendo sobre a lida da terra com Sebastião. A desconfiança inicial deu lugar a um afeto genuíno, e o ápice dessa integração ocorreu quando Lucas apresentou Beatriz, sua namorada. A jovem professora, com seu sorriso doce e respeito natural, conquistou Marlene instantaneamente. Vó, esta é a Bia. Bia, esta é minha avó, Dona Marlene, e meu avô de coração, seu Sebastião, anunciou Lucas. Ao ver Beatriz ajudar na mesa e elogiar a comida com sinceridade,
Marlene sentiu que estava finalmente formando a família que o destino outrora lhe roubara. A felicidade se multiplicou quando Beatriz, sentindo o calor do acolhimento, pediu permissão para também chamar Marlene de avó. A vida na fazenda seguia o curso das estações, com o cerrado mudando de cores e o casal aproveitando cada pôr do sol no mirante. Envoltos em memórias, eles refletiram sobre os pesos que carregavam. Sebastião confessou o lamento de não ter tido filhos com Jurema, mas celebrou a dádiva de amar novamente. Já Marlene revisitou a dor de não ter sido mais firme na proteção de sua filha Ana. Me arrependo de não ter dito mais vezes a Ana que ela era maravilhosa. A gente sempre acha que tem tempo, que pode dizer amanhã e aí o amanhã não vem, desabafou ela, antes de concluir que cada sofrimento a guiara até os braços de Sebastião. Diante da constatação de que o tempo é um recurso finito, Sebastião propôs um pacto de vida, criar uma lista de desejos para serem realizados sem demora. A ideia transformou a rotina do casal em uma sucessão de aventuras planejadas na mesa da cozinha. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma lista de tudo que ainda queremos fazer, tudo que ainda queremos viver e vamos tornar cada item dessa lista realidade, um por um, sugeriu ele com entusiasmo. A lista cresceu com sonhos que iam desde conhecer o Pantanal e ver onças até aprender a dançar forró de forma profissional, passando pela escrita da própria história para que as futuras gerações não esquecessem o poder do recomeço. As aulas de forró na cidade tornaram-se o ponto alto da semana. Sendo os alunos mais velhos, Marlene e Sebastião compensavam a falta de agilidade com uma sincronia nascida do amor. Em poucos meses, deslizavam pelo salão com uma graça que surpreendia a todos. Paralelamente, a fazenda ganhava novas marcas de vida, como a jabuticabeira plantada no quintal. Vai demorar uns 5 anos para dar frutos. Mas vamos estar aqui para ver, se Deus quiser, profetizou Sebastião. Enquanto isso, ele descobria um talento oculto na pintura, retratando a essência da terra com cores vibrantes, enquanto Marlene se dedicava à delicadeza da aquarela, pintando pássaros que pareciam prontos para voar. Lucas tornou-se o guardião das receitas de família, visitando a avó mensalmente para registrar em vídeo e papel os segredos culinários que Marlene guardava. Ele via naquilo um legado para seus futuros filhos, bisnetos que Marlene já começava a amar em seus pensamentos. A grande celebração daquela nova fase ocorreu em um sábado ensolarado de outubro, com a festa de renovação de votos. O quintal foi invadido por amigos, vizinhos e pela família de Teresa e João. O trio de forró deu o tom da festa, e o casal abriu a pista de dança, provando que a idade é apenas um detalhe para quem tem a alma jovem e apaixonada. No auge da comemoração, Sebastião pediu silêncio para um discurso que tocou profundamente todos os presentes. Ele exaltou a ideia de que família é uma escolha baseada na presença e no afeto, e não apenas no sangue. Marlene, meu amor, obrigado por aceitar dividir sua vida comigo. Você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua, declarou ele sob aplausos emocionados. Lucas, chorando de gratidão, aproximou-se para abraçar os dois, reconhecendo neles o exemplo de que o amor verdadeiro tem o poder de perdoar e reconstruir o que foi quebrado pela crueldade humana. Aquela noite foi o selo de uma união que superara o abandono e a amargura. Quando o silêncio retornou à fazenda após a festa, Marlene e Sebastião sentaram-se na varanda para contemplar a jornada. Marlene relembrou a estrada deserta e o frio daquela noite fatídica, percebendo que cada passo difícil fora necessário para que ela valorizasse a paz que agora possuía. Te amo, murmurou ela, aconchegando-se ao marido. Te amo mais, respondeu Sebastião, apertando sua mão com a ternura de quem sabe que encontrou um tesouro. Eles aprenderam que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com rancores, e que a coragem de confiar novamente é o que separa a sobrevivência da verdadeira existência. A história de Marlene e Sebastião continuou a ser escrita com a certeza de que o amanhã é um presente. Eles provaram que nunca é tarde para plantar uma árvore, para aprender um novo passo de dança ou para abrir a porta para um neto arrependido. Cada dia era vivido com plenitude, transformando o refúgio no alto da colina no símbolo de uma vitória contra as probabilidades. A vida lhes deu uma segunda chance, e eles a agarraram com ambas as mãos, sabendo que, embora os desafios futuros fossem inevitáveis, eles jamais enfrentariam a tempestade sozinhos novamente, pois o amor era a âncora que os mantinha firmes.
A trajetória termina com um convite à reflexão e à esperança. A saga de uma mulher deixada para trás que encontrou um lar e um propósito nos braços de um desconhecido é um lembrete poderoso para todos que assistem e ouvem. Se você se sentiu tocado por essa jornada de superação e deseja acompanhar outros relatos de amor e recomeço, convidamos você a se conectar conosco. Deixe seu comentário, compartilhe de onde você nos assiste e conte se conhece alguém que, como Marlene, provou que a felicidade pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos. Até a próxima história, onde continuaremos celebrando a força indomável do coração humano.